polêmico, um tema que as pessoas querem saber muito sobre ele, querem entender melhor essas questões, sobre a espiritualidade, sobre a continuidade da vida, sobre essa grande jornada do ser humano como um grande viajante do universo. Tantas dúvidas, né? De onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos. Essas são as dúvidas de todos os seres humanos. Mesmo que nós não pensemos nisso por muitas vezes, nós lá no fundo nos questionamos e queremos saber. Porque encontrar as respostas para essas perguntas significa também encontrar sentido para a vida. E é justamente isso que nós vamos fazer hoje, estudar sobre esse assunto e conhecer um pouquinho mais sobre o ser humano na parte espiritual. Ou seja, vocês sabem, né, que esse programa trata sobre desenvolvimento humano e olhando no enfoque corpo, mente e espírito. Hoje nosso programa estará focado mais na parte espiritual. E eu espero que você aí de casa assista, reflita e passe a entender um pouquinho melhor sobre si mesmo através desses assuntos que nós vamos abordar no dia de hoje. Reencarnação. Será que ela existe? Será que existe prova disso? Por que será que a Bíblia não fala sobre isso? E será que quais os caminhos que nós vamos trilhar quando sairmos daqui? Será que voltaremos para cá ou iremos para um outro lugar ou para um outro planeta? Existe vida em outros planetas? E sim, enfim, hoje o assunto vai ser quentíssimo. E já com vocês aqui eu trago o meu queridíssimo colega Jonas. Boa noite, Jonas. Boa noite, Henrique. Boa noite, pessoal que está em casa. Coisa boa que a gente está por aqui. É mais uma quarta-feira, mais uma noite aí, né, de estudos, para que a gente entenda um pouco mais sobre a vida, como o Henrique disse. E hoje a gente vai falar um pouco sobre reencarnação. Então te prepara aí, segura-se na cadeira, porque nós vamos ter uma aula espetacular sobre o assunto. Henrique vai abrir aí esse assunto, a gente vai conseguir entender pelo menos mais um pouquinho, né, sobre de onde viemos, como é que funciona esse processo, vai, volta, existe, não existe. E, né, isso gera muitas perguntas e eu já estou olhando o nosso grupo de WhatsApp. Nós temos um grupo aqui com o pessoal que participa do programa, então você que quer conversar com a gente, quer mandar sua pergunta, né, entra aí no QR Code, entra no institutohenriqueamaral.com.br/programa, porque hoje tem Henrique Responde, né? O tema é polêmico e a gente não tem para quem perguntar essas coisas. Então hoje você vai poder perguntar diretamente para o Henrique. Eu quero receber aqui suas perguntas. Já vai mandando aí um boa noite, que cidade que você está assistindo. E outra coisa, você que está assistindo pelo YouTube, aproveita para compartilhar, porque hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre a vida, né? Então aproveita, pega esse link, o encontro é gratuito, você pode compartilhar para toda a sua família, para todos os seus amigos, coloca nas redes sociais, coisa boa a gente entender um pouquinho mais sobre a vida e quem sabe ajudar outra pessoa também a entender um pouco mais sobre a vida. Além das aulas e do Henrique Amaral Responde, né, que vai ter hoje sobre essas perguntas, sobre esse assunto, vai ter uma promoção bastante especial também de um evento que é muito lindo, de um treinamento que é muito lindo, que acontece dentro do Instituto. Então fica ligadinho que vai ter muita coisa boa para hoje e esse tema vai dar o que falar. Seja muito bem-vindo, compartilha, curte, deixa nos comentários e entra aí no nosso grupo que hoje o bate-papo vai ser longo. É isso aí, Jonas, né? Hoje a noite promete. E sem mais delongas, então, vamos aprender. Hora de crescer. Nós vamos assistir uma aula agora, minha, que eu ministrei e ministro sempre num treinamento chamado VAP Masters. É o terceiro nível do VAP, nós temos VAP, VAP Power, depois o VAP Master. Terceiro nível, que é o VAP e o VAP Power, a gente fala sobre a parte mental e emocional. No VAP Master começamos a falar sobre a parte espiritual. Esta aula é uma aula introdutória que tem o título de Mente Imortal. Ou seja, quais são as teorias, como a ciência está olhando para o ser humano já através de um novo olhar. As comprovações que temos hoje, como é possível hoje afirmar a existência do espírito, da transmigração do espírito. Enfim, vamos, para que eu não me alongue muito, vamos então assistir essa aula. Curte bem, aprende aí, né? Fica ligado.
E você já pode, como o Jonas falou, ir fazendo perguntas, né? Tá aí o QR Code, é só entrar também no institutohenriqueamaral.com.br/programa e vocês podem então entrar no grupo e fazer perguntas, né, sobre este assunto, né? Vou responder todas as perguntas possíveis. Vamos então assistir a aula. Vamos à nossa aula, a primeira aula do dia de hoje, né? Para nós aqui, também para quem está assistindo em casa, né? No seu conforto, na sua poltrona, no seu sofá. Esta aula é uma aula que eu gosto de trazer aqui no Master, né? Algumas questões mais... Para que assim, parece que a espiritualidade, né, é uma coisa assim de gente que está voando na maionese, está viajando, né? Ou é uma coisa mística, não. Né? A ciência já está, né, trabalhando nisso, já tem, e não é de agora, né, a gente já tem médicos, psiquiatras, cientistas estudando essas questões, né, sobre a espiritualidade. Então, a gente vai perceber que, vou mostrar aqui para vocês algumas evidências, né, essa mente mortal, ou seja, né, esta mente nossa, né, que está aqui, que usa essa mente apenas usa o cérebro como instrumento, tá? O cérebro não é o homem é a mente, né? Essa coisa imaterial, não tem palavra para descrever, né? Então essa coisa imaterial habita neste cérebro físico, tá? E o que se percebeu, né? Que existem evidências de que esta mente continua existindo mesmo sem a existência ou funcionamento desse cérebro. Esta mente que funciona mesmo sem a presença do cérebro, que mente é essa? É essa mente imortal, ou se quiserem chamar, aí o nome não importa mais, né? Você pode chamar de mente imortal, pode chamar de espírito, pode chamar de consciência fora do cérebro, como quiser chamar. Tá? A ciência vem chamando de consciência fora do cérebro, tá? Mas o nome não interessa muito, né? A questão é que existe alguma coisa, e já se sabe disso, fora desse corpo físico, tá? Então, acho que essa é a questão, né? É possível existir uma consciência que não estivesse associada a um cérebro físico, né? Seria que existe, e existem consciências por aí que não tem cérebro, entendeu? Então esta é a grande questão que a ciência vem se fazendo há muito tempo, né? E muitos cientistas, médicos, pesquisadores vêm respondendo, mas só que parece que não veem, né? Ou fazem de conta que não veem, ou estão muito ocupados para ver, né? E acabam não vendo nada, né? Ficando cegos. Por quê? No momento em que eu percebo que a existência dessa consciência fora do cérebro, aí vem a seguinte pergunta: se isso realmente é possível, o que isso mudaria na nossa compreensão de mundo? Mudaria tudo, né, gente? Porque pensem bem, né? Se esta vida aqui não é só única, por que a gente pensa, né? Vamos viver o dia de hoje, e tá certo. Entretanto, as minhas ações que eu estou fazendo, que eu estou vivenciando hoje, elas repercutem no futuro. As pessoas dizem, nossa, aquela pessoa foi ruim, roubou todo mundo, matou todo mundo e morreu. Não aconteceu nada com ela até ali, né? Até aquele momento. Mas e depois? Como é que fica a situação, né? Então, quando existe uma continuidade da vida fora, mesmo que esse corpo físico já não exista mais, eu começo a repensar, né? Não só no momento presente. Eu vivo intensamente no momento presente, mas com responsabilidade nas minhas ações e pensamentos para o futuro. Tá certo? Então não é viver de qualquer jeito, vou curtir a vida, vou me drogar, vou me injetar. Não. Não, né, gente? Não é essa curtição. Isso vai ter uma consequência. Tá? Ou, né, não me importo com mais nada. Agora, não, você tem que se importar com os outros. Não é viver. O que a gente fala muito é, vamos viver o agora, intensamente. Desde que você não crie más consequências para você e nem para os outros. Senão, essas consequências serão colhidas no futuro.
Então, quais são as evidências, né? A primeira evidência que a gente tem são as experiências de quase morte, tá? E são muitas experiências, tá? Então, olha só, as EQMs demonstram ser possível ter uma experiência consciente durante o tempo em que o cérebro está temporariamente disfuncional. Então, quer dizer, o cérebro desligou, né, não está mais funcionando, né, está lá, né, em coma, vamos dizer assim, mas as pessoas têm experiências. Então, essa experiência não pode ser do cérebro físico. Essa experiência tem que vir de outro lugar. Está acontecendo em outra instância, em outra dimensão, que não é na dimensão física. E aqui tem uma pesquisa, né, que analisou milhares de pessoas, tá? 92% relatam a experiência de estarem mortos. Então as pessoas vão relatando, né, nessas pesquisas. Então elas sentem que estão mortas, elas sentem que não estão mais ali, né? 53% tiveram experiência fora do corpo, ou seja, né, deitado nas suas camas, né, ou caminham pelo hospital. Talvez aqui alguém já tenha tido, né? Eu já tive, então eu sei como é que é. Então, né, mas isso não é eu, né? Isso acontece com muitas pessoas que passam, né? Se aproximam do momento final, tá? 53 experimentam a ascensão ao céu, ou seja, né, que está indo para um lugar mais elevado, tá? Para um lugar melhor. 48% tiveram a visão de um ser de luz, tá? Ou seja, talvez um anjo, talvez aquilo que a pessoa pense, talvez ela pense que enxergou Jesus, alguma coisa assim, né? Ela enxerga alguma entidade que ela acredita. Geralmente se manifesta aquilo que ela acredita, porque senão ela não entende. Então, né, esses espíritos de luz, eles se manifestam de acordo com a nossa compreensão, porque eles nem têm forma, né, definida, tá? 23% tiveram a experiência do túnel. Já ouviram falar do túnel, né? Então, se um dia você estiver num túnel, presta atenção. Pode ser que já foi. Tá? Aí você decide se você continua, você volta, tá? Às vezes não tem volta. Mas, o mais interessante, tá? 100% foram relutantes em retornar. Ou seja, quem vai não quer voltar. Tá? Isso é o mais interessante, tá? E é justamente aqui o ponto que faz com que a gente não tenha um entendimento tão claro sobre o mundo espiritual. Porque se a gente tivesse uma visão tão clara, se tudo fosse tão transparente, se esse véu estivesse aberto, o que ia acontecer? Ninguém ia querer ficar aqui. Entendeu? Porque aqui é tão difícil, é tão pesado, é tão denso nessa instância da matéria, né? E mais tarde a gente vai ter uma aula sobre esferas, eu vou explicar um pouco sobre essa densidade, né? É tão denso que é muito pesado. Olha como essa vida é difícil, gente. Tem que tomar banho, cortar cabelo, cortar unha, dormir, fazer comida, comer, lavar louça, trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar essas coisas tudo. É ou não é, gente? Ô vida, né? No momento que a gente experimenta uma vida com muito mais liberdade, né, a pessoa não quer mais voltar para essa encrenca. Então, essa é uma observação interessante, tá? Que os pesquisadores perceberam. As pessoas, geralmente elas voltam porque elas lembram ou da família, que a família precisa, ou ela tem uma missão ainda para cumprir, ela conversa com aquele ser de luz, vai, volta, não está na hora, né? E aí ela acaba voltando, né? Por outras pessoas, por ela, se fosse só ela, certamente ela preferiria ficar. Tá? Que mais? Outras evidências, aparições e comunicações, né? Tem bastante isso, né? Então, médicos também que cuidam de pacientes terminais, né? É muito grande, né? Ali, ó, de 35 mil pacientes pesquisados, né? Em situação terminal. 41% relatam visões. O que a gente vê no leito de morte? O povo te chamando. Oi, tudo bom? Tá na hora. Então, oi. Né? Geralmente pais, avós, antepassados, né? Isso é muito comum, né? Vocês veem ali, 41% dos 35 mil é muita gente que relata visões. E vocês devem ter pessoas assim na família de vocês, que já passaram por situações assim, né, em situação terminal, e relatam essas visões, né. Comunicação induzida também é possível, tá? Em pesquisa, né, ali foram induzidas 3 mil pessoas no estado de consciência e 98% obtiveram comunicações. Então, né, tem psicoterapeutas, coisas que podem induzir a pessoa no estado hipnótico, né, e essa pessoa então consegue ter comunicações. Então, hoje em dia,
tá meio aberto o negócio já, né, gente? Ou seja, só não, se a pessoa se interessar sobre isso, ela vai ter a sua comunicação, ela vai, né, lógico, a gente está tão ocupado com as coisas da vida, né, que a gente não está pensando nisso, e nem tem necessidade disso, tá? Não precisa fazer comunicação, aparição, nada disso. Mas é importante que a gente saiba que isso está aí. Porque isso muda o nosso pensamento nas coisas práticas da vida. A vida prática tem que mudar quando a gente toma conhecimento, quando a gente toma consciência sobre essas coisas aqui. Comunicação por médiums. O Brasil nem se fala, né? O Brasil é o país dos médiums, né? Então, nós temos todo que é tipo de médium, é médium espírita, é médium umbandista, é médium de nação, é médium de não sei o quê, né? Tem tudo que... Hã? Tem médium trambiqueiro também, tá? Inclusive está aqui, ó. Muitos casos são fraudes, tá? Muitos casos, nós temos muita fraude, tá? Nas pesquisas, né? Nessa parte de médiums, né? Que pessoas que fazem disso uma forma de ganhar dinheiro. E não é muito difícil, né, gente, de fazer uma leitura de uma pessoa, né? Eu sinto que tu tá com um grande problema. E tu vai fazer uma grande viagem também. Né? Não é tão difícil, né, gente, de fazer, né? E eu sinto que alguém tem inveja de ti. E assim, a gente, né? Então tem muita fraude realmente, né, nessa área, e isso complica a pesquisa. A comunicação por médios é a parte das pesquisas científicas mais difícil, porque tem muita fraude, né? Então, mas complica. Mas, entretanto, tem muitos casos, muitos, milhares, onde é possível fazer correspondências cruzadas. O que é isso? Tem uma comunicação que diz, olha, a senha do cofre é X. E ninguém sabia. Né? Essas são irrefutáveis, não é? Olha, o corpo de tal pessoa está enterrado em tal lugar. Que são usadas, inclusive, em casos criminais. Tá? Tanto nos Estados Unidos, aqui na Europa. Aqui já teve decisões judiciais baseadas em psicografias. Né? Então, quer dizer... isso, né, já é uma coisa clara, usada... Inclusive pela polícia forense americana, então, contratam médios para descobrir onde que estão corpos, onde que estão as coisas. Quando não tem mais recurso para investigar no mundo físico, já se recorre ao mundo extrafísico. Tá certo? Hã? Sim, né? Exatamente. Tem de tudo já acontecendo, né, gente? Nós estamos num outro momento nesse planeta. Tá? Então as coisas estão cada vez mais abertas. E aquela que é clássica, né, que são as lembranças de vidas passadas. Amanhã, hoje, né, a gente ainda vai estudar um pouquinho mais sobre isso aqui. Mas o que se sabe, né? Aqui 5.000 casos, né, esse pesquisador aí, né, o psiquiatra, né, esse aí, chegou à conclusão que a reencarnação existe, né? Maior frequência em culturas que já possuem a crença. Então, né, você sabe que no Oriente a reencarnação é uma coisa muito óbvia, muito tranquila, eles não precisa dizer para eles que existe, eles já sabem que existe. Tá? Na nossa cultura, né, mais cristã, mais ocidental, a gente já tem mais dificuldade, porque foi nos colocado, né, como foi removido da Bíblia a reencarnação, não é que não existisse, foi removido. Tá? No Concílio de Constantinopla, tirou. Né? Mas... aqui é mais difícil, a gente reluta em acreditar neste conceito, tá? Que mais aqui, frequência muito significativa em crianças de 2 a 6 anos, essas lembranças, tá? Porque está muito aberto ainda, né? O campo, né, ainda não se fechou, então elas têm lembranças, né? Aqui tem uma outra pesquisa de Ian Stevenson, depois a gente vai ver casos, tem um vídeo com casos, né? A gente vai ver mais tarde também, né? E aí com muitas evidências, né? De localização, elas descrevem, né? O local onde viveram, as marcas de nascença, de onde vieram, podem ser tiros, podem ser tentativa de suicídio, descrições, testemunhos, então são casos comprovados. Tem muitos casos comprovados, né? Então quer dizer, se tem crianças que estão relatando suas vidas anteriores, né? Fica difícil, com provas, com locais, vocês vão ver no vídeo mais tarde, né? Então fica difícil da gente ir contra, né? Então... só tem 2 opções, ou você acredita ou você faz que não vê. São 2 opções. Dizer que não acredita está ficando muito difícil, tá? É só uma questão daí de desinformação, tá? E aí, né, de ignorância mesmo, né? Então vamos, e é justamente sobre essas questões que a gente vai trabalhar aqui no Master, a gente vai estudar, a gente vai ver, né, vamos ter muitos questionamentos, porque essa parte gera muita pergunta.
Mas estudaremos, tá? O possível, né? Porque nós não temos um tempo infinito, nós temos um tempo finito, né? Embora tenha bastante conteúdo, vamos estudar tudo que for possível. Aí viram então, né, uma aula aí falando sobre a mente imortal, onde muitos pesquisadores já estão ali, vocês viram, né, a questão das experiências de quase morte, aparições, comunicações, médiums e até mesmo a reencarnação, já sendo comprovada com milhares de casos de crianças aí, né, falando, com testemunhas, marcas, enfim, né, a ciência revelando os mistérios que até então eram mistérios, agora já não são mais mistérios. Embora esse programa aqui, né, fale sobre esse assunto, tratando ele com mito ou verdade, na verdade é só uma questão de pesquisar e estudar, porque já está cheio de livros, cheio de respostas, trazendo e mostrando que esta face espiritual do ser humano é real, não é? Então, você que está assistindo aí na TV, que bom, mas você que está assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, né, pega aí o link e compartilha aí para as pessoas, bota nos seus grupos da família, né, para que mais pessoas também possam. Tem muitas pessoas que se interessam e querem fazer perguntas e não sabem aonde nem como. Então, aí você divulga aí, publica esse link na sua rede social para que mais pessoas possam ter acesso a essa aula, a esse estudo que a gente vai fazer aqui nessa noite, tá bom? E né, entre aí no link, no grupo, ou pelo link, ou pelo QR Code, e faça também a sua pergunta, a sua indagação. Vai ser muito bom nos próximos blocos conversarmos e respondermos as perguntas que vocês trouxerem, tá bom? A gente vai para os comerciais agora e voltamos já já. Certo? Então, o Instituto não traz religiosidade, traz espiritualidade. Porque nossa intenção não é trazer regras e nem indicar o caminho para ninguém. É fazer com que a própria pessoa possa encontrar suas respostas, os seus caminhos. Tá certo? Então, e falando um pouquinho sobre reencarnação, né? Vocês viram ali, né, que na aula anterior, ali no bloco anterior, né, que a própria ciência já está revelando a existência disso. Tem muitas provas aí, né, de pessoas que têm lembranças de vidas passadas. Até mesmo, né, existe terapeutas que fazem esse processo, né, que são chamados acionistas, que através de transes hipnóticos conseguem conduzir as pessoas até outras vidas. As pessoas me perguntam, mas eu devo fazer? Eu diria assim, não é necessário fazer, né? Não precisa fazer. Porque eu sempre digo que nós temos que focar no aqui e agora. Não interessa o que você foi em outras vidas, se você foi rei, príncipe, princesa ou a faxineira do castelo. Não interessa, porque não faz diferença. O que importa é viver o dia de hoje com o máximo de amor possível. Isso sim traz sucesso. Então, não precisa ficar pesquisando. Tem gente que quer especular, o que eu fui, o que eu não fui, né? O que eu fiz, o que eu fiz para merecer isso. Eu devo ter jogado pedra na cruz. Enfim, isso não leva a lugar nenhum. Só leva a encontrar mais e mais sujeiras. Inclusive, quando nós nascemos nesse mundo, nós ganhamos um caderno em branco. Por que nós não lembramos de vidas anteriores? Para que tenhamos uma nova chance. Só com as lembranças dessa vida já é uma coisa difícil, né? Imagine se nós lembrássemos de vidas anteriores. Seria caótico. Nós não conseguiríamos nem nos organizar emocionalmente. Então, mas eu sempre digo, né, que o universo é regido por leis precisas e matemáticas. Se tudo no universo é preciso e absolutamente justo, já que a criação é justa e também tem suas próprias leis, principalmente a lei da evolução, a lei do amor, a lei da individualidade, enfim, eu tenho um livro que fala só sobre as leis universais, né, que se chama O Livro de Diamante da Vida da Alta Performance. E onde eu falo sobre essas leis. E se o universo é regido por leis, não teria sentido as pessoas nascerem de forma diferente. Cada um nasce de um jeito diferente, uns mais ricos, uns mais pobres, uns com mais talentos, outros com menos talentos manifestados, né? Alguns nascem deficientes, outros nascem perfeitos. Então, se as pessoas nascem de forma diferente, é porque deve ter acontecido algo antes para que essas diferenças se manifestassem. Porque senão, se o universo fosse absolutamente justo dentro das suas leis, todos teriam que nascer exatamente iguais,
com os mesmos recursos, com as mesmas chances, com os mesmos talentos, com os mesmos corpos, inclusive. E não é assim que nós vemos. Cada um nasce de um jeito, cada um vem com uma missão diferente, cada um traz cargas mais pesadas, outras cargas mais leves. Então, é evidente, né, que há algo antes. Como eu disse na aula ali no bloco anterior, né, que inclusive a reencarnação estava na Bíblia, mas foi removida no Concílio de Constantinopla no ano 500, para que ficasse mais claro, ficasse assim, ó, na verdade, eram vendidas as indulgências, né? Ou seja, as famosas cadeiras do céu. Se houvesse a possibilidade de retorno, ficaria difícil de vender essas cadeiras. Então, né, neste concílio isso foi removido, mas alguns traços ficaram. O próprio Jesus, né, quando conversava com os seus discípulos e apóstolos, eles subentendiam a existência da reencarnação. Tem muitos trechos, vou citar um aqui, que é o trecho daquele menino cego, onde perguntam para Jesus quem é que pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego. Observem a pergunta. A pergunta subentende a existência de uma reencarnação. Se eles perguntam se o próprio menino pudesse ter feito algo antes, né, para nascer cego, então nas conversas entre eles era comum, inclusive no próprio Oriente, onde Jesus nasceu, né, era comum falar sobre esses assuntos, já era cultural. Então eles perguntaram, né, foi ele ou foi seus pais? E eis que Jesus dá uma resposta muito interessante e muito iluminada. Ele diz, né, nem ele e nem seus pais, mas sim para que se manifeste a glória de Deus. Ou seja, todas as dificuldades, inclusive o fato daquele menino nascer cego, é para que se manifeste a glória de Deus, ou seja, para que se manifeste a essência do ser humano, tá certo? Então assim, nós vamos entendendo, né, que por mais difíceis que sejam as suas situações de vida, seus problemas, as coisas que você passou ou está passando, tudo é para que manifeste cada vez com mais força o brilho da sua essência. Não é relevante sabermos o que fomos em outras vidas, mas sim aqui e agora fazermos desta chance, esse novo caderno em branco que recebemos, uma grande possibilidade de evoluirmos, crescermos infinitamente, para que o nosso trajeto, para que a nossa trajetória possa ser cada vez mais iluminada e que a gente possa chegar cada vez mais rápido em estágios mais elevados de consciência, tá certo? E com isso, né, aqui fiz um breve comentário sobre a reencarnação. Lógico que eu não estou entrando em detalhes sobre os seus mecanismos, é tudo bastante complexo, eu falo sobre isso nos meus treinamentos, explicando com mais detalhes. Mas vocês vão ter a possibilidade de perguntar agora, porque agora começa o Henrique Amaral Responde. Então, né, aí vocês estão fazendo perguntas e tal, e agora nós vamos ter a chance aqui de auxiliar aí nas respostas. E o Jonas vai me ajudar aqui com as perguntas, né, Jonas? Bora lá, então você que está entrando agora, saiba que nós estamos no momento de perguntas e respostas sobre o tema reencarnação. Aqui no cantinho está o QR Code, aqui embaixo tem o link também, institutohenriqueamaral.com.br/programa. Nós temos um grupo de WhatsApp que eu posso ler aqui as perguntas, está chegando, né, as perguntas sobre esse tema, e a gente vai tentar responder aí o máximo de perguntas que chega para nós, tá bom? Então vamos lá. Uma das primeiras perguntas que surgiu foi a diferença entre reencarnação e ressurreição. Então vamos abrir o tema já separando esses dois conceitos. Então, é interessante, né, falar sobre ressurreição, até porque nós estamos na semana da Páscoa, né? Então, a Páscoa justamente celebra a ressurreição de Jesus. Ou seja, né, Jesus, há uma diferença. A reencarnação é a transmigração. Você morre, esse corpo aqui morre, né, você vai para um local chamado mundo espiritual, se prepara, aprende, é como se fosse uma escola. Você vai para a escola, tem lá suas experiências, quando você se forma, a morte seria a formatura, você retorna. E aí você fica um tempo por lá, aprende novas coisas, se recompõe, né? Às vezes as coisas não são tão fáceis, se recompõe, aprende mais um pouco e se inscreve de novo nesta escola chamada vida física, onde, né, somente aqui, na vida física, nós podemos experimentar certas coisas que no mundo espiritual não são possíveis. No mundo da densidade da matéria, os desafios são muito maiores e o aprendizado muito mais rápido. Isso é reencarnação. A ressurreição, que foi o caso de Jesus, já é diferente, ou seja, o seu próprio corpo reviveu. Tanto que o corpo dele já não estava mais ali, né, no
na sua sepultura, no seu sepulcro ali, né? Na sua sepultura, já não estava mais ali. Então ele mesmo, né? Ele, com, né, os poderes que tinha, né, de ser um grande mestre, teve condições de retornar do seu próprio corpo físico, né, e se recompor e voltar à vida e logo depois ascender espiritualmente, tá certo? Então essa é a diferença. E não esqueçamos que a Páscoa justamente celebra isso, a ressurreição de Cristo. Mas a ressurreição de Cristo tem um sentido muito maior. Ou seja, Jesus Cristo passa pelo sofrimento na Sexta-feira Santa, é crucificado, aí para extinguir a nossa ideia de culpa e pecado, ele depois mostra a sua... Todo mundo acha que ele sofreu tanto, e sofreu mesmo, né? Fisicamente, mas espiritualmente ele triunfa. E esse triunfo espiritual do Cristo, do amor, é que significa a ressurreição e que significa a Páscoa. Tão esquecida aí, lembrando dos chocolates, dos ovos, dos coelhinhos e esquecendo desse significado. A vitória do amor sobre as dificuldades físicas, os desafios da matéria. Esse é o significado da Páscoa e o significado da ressurreição. Então foi um bom de um começo. E agora uma pergunta lá da Vânia Cavalcante, aqui no grupo, que diz assim: depois que uma pessoa morre, quanto tempo leva para essa alma voltar a reencarnar? Acho que é uma pergunta geral, né, Henrique? A gente quer saber quanto tempo vai ficar lá. Todo mundo faz essa pergunta. Essa pergunta nunca escapa, né? Bem, uma média de 50 anos, tá? Mas vejam bem, isso pode variar. A média, você pode voltar, é possível voltar em 1 ano ou voltar em 200, 300 anos. Mas, em média, 50 anos. Eu vou resposta breve, vou poder já ir para a próxima pergunta. Tem mais pergunta aí? Tem um monte. Tô tentando organizar aqui, dá uma filtrada aí. Tá. A Jéssica Valentim perguntou assim, vamos ver se eu entendi. Filhos são mesmo destinados aos pais, como se possuíssem algum tipo de missão lá? Bem, uma família nunca se reencontra, aliás, todas as famílias são reencontros espirituais. São acordos feitos, né, karmas passados que uniram essas pessoas e voltam a uni-las numa próxima oportunidade. E sim, filhos não nascem por acaso naqueles pais. Indo ainda mais longe, são os filhos que, no lado de lá, escolhem os pais. E principalmente por afinidade kármica, coisas para acertar, né, porque quando um filho nasce de um pai ou de uma mãe, geralmente ele é amado, ele é cuidado. E se há diferenças, né, em outras vidas entre essas pessoas, há uma grande chance de se reconciliarem. Entretanto, né, por exemplo, em casos, por exemplo, de depressão ali no pós-parto, né, muitas vezes aquele filho era um inimigo em outras vidas e ali causa aquela repulsa da mãe, ou muitas vezes até os pais não aceitam e vão embora, porque a presença daquele filho traz lembranças de vidas anteriores muito complexas. Enfim, né, são muitos casos possíveis, mas sim, respondendo a pergunta de forma mais objetiva, é possível sim, possível não, é certo que filhos não nascem por acaso, vêm com uma missão sua e também para aqueles pais. Bem, na mesma família, nessa mesma geração, leva quanto tempo, troca de família? Então, em primeiro lugar, né, gente, assim como no mundo físico, no mundo espiritual, tudo é possível. Sim, esse anjinho pode retornar até no próximo filho, muitas vezes, tá? Mas também pode não. Pode ficar por um bom tempo no mundo espiritual, pode reencarnar em outra família, não existe uma regra específica para isso. Então, se a pergunta é possível? Eu diria sim, é possível. Bom, agora a gente continue perguntando aí, a gente vai para os comerciais e voltamos já já. Estamos de volta e o programa de hoje está abordando reencarnação. Como você sabe, nós estamos vivendo aqui um momento de perguntas e respostas para você entrar no grupo do programa aí e fazer suas perguntas sobre esse tema. A gente não tem muito para quem perguntar e acaba cheio de dúvidas. E uma das perguntas que a gente separou aqui foi da Joyce. A Joyce pergunta o seguinte, Henrique: podemos reconhecer um ente querido reencarnado através do olhar ou de alguma outra forma?
As pessoas adoram, né, ficar prospectando coisas, né, especulando coisas. Tem pessoas que nós temos uma afinidade muito grande, uma empatia muito grande, e outras pessoas que nós temos uma antipatia até mesmo gratuita. E isso é um indício, né? Isso pode ser um indício. Tem gente que a gente gosta muito, sabe por quê? Às vezes é um amigo, às vezes um irmão, né, um primo, e a gente gosta muito daquela pessoa. É provável que a gente tenha laços anteriores com essas pessoas, né? E a minha antipatia é a mesma coisa, né? A gente tem antipatias gratuitas, eu não gosto daquela pessoa de jeito nenhum, a gente nem sabe por quê. Também há um indício de atritos anteriores, em momentos anteriores. Mas os olhos, como eu digo, os olhos são o espelho da alma, né? Então, mas eu não gosto muito de dizer que pelos trejeitos ou pelos olhos a gente possa reconhecer algumas pessoas, tá? Eu não gosto muito porque vai ficar muito... as pessoas vão começar a especular coisas e criar coisas. Você sabe que a nossa mente tem o poder de criar muita coisa, né? Então eu preferiria responder que não pelos trejeitos e não pelos olhos, nós não reconhecemos através da empatia ou da antipatia com essas pessoas. Muito bem, isso facilita, né? Porque a gente joga e já quer sair contatando com todo mundo. A Mari pergunta assim, ó, no grupo: quando morremos, somos obrigados a reencarnar? Bem, é que assim, ó, existem dois tipos de reencarnação, reencarnação compulsória e a planejada. Mas nós não escapamos da lei da reencarnação. Chega um momento, claro, né, em que nós já passamos por tantas experiências nesse planeta e que nós vamos ascensionando, né, cada vez ampliando mais a nossa visão espiritual, e chega um momento, sim, em que é possível decidir se vamos ou não vamos. E geralmente só vamos por uma missão específica, mas aí já é uma decisão própria. Mas isso quando você chega em níveis muito elevados. Até lá, nós não temos muita escolha. Nós podemos retardar o processo, acelerar o processo, mas cedo ou tarde nós sentiremos falta de ir para a escola. Nós não vamos mais querer ficar como analfabetos ou num crescimento extremamente lento, porque no mundo espiritual nós não temos muitas oportunidades de crescimento, de viver situações difíceis. E aqui, porque tudo está organizado por níveis, cada tipo de espírito está em algum ponto, por semelhança. Aqui é tudo misturado, e o fato de ser tudo misturado traz grandes oportunidades de crescimento. Então sim, cedo ou tarde, mesmo que não fosse obrigatório, nós íamos querer voltar para a escola em algum momento e continuar os nossos estudos, os nossos desafios para poder crescer. Então é aqui que a gente aprende, aqui que a gente cresce, é isso aqui, que é? A escola é aqui, né? Então é melhor ir para a escola. Entendi. O Léo fez algumas perguntas e uma delas tem a ver com esses níveis de evolução, até que o Henrique está colocando agora. Ele pergunta o seguinte: segundo o Espiritismo, como se alcança os maiores níveis de evolução para que o nosso espírito sempre encontre um caminho de luz? Bom, eu não posso responder a visão do Espiritismo porque eu não sou espírita. Então, não saberia lhe dar a resposta segundo a visão do Espiritismo. Porque, como eu disse aqui, a minha visão ela é universalista, tá? Ela abraça aí um conjunto de ideias da ciência, dos maiores espiritualistas, dos maiores pensadores e filósofos. Inclusive, obviamente, tendo a contribuição do próprio Espiritismo. Mas não posso responder segundo o Espiritismo, não posso lhe dar essa resposta. Mas qual é a pergunta mesmo? Eu posso responder pela minha concepção dos meus estudos, não pelo Espiritismo. O que é? Então, como se alcança os maiores níveis de evolução para que o nosso espírito sempre encontre um caminho de luz? Então, só tem uma possibilidade, tá? Essa pergunta está em todas as religiões, na verdade. O melhor e mais rápido atalho para a evolução espiritual está no amor. No amor a nós mesmos, no amor aos semelhantes, que é também a mensagem de Cristo, né? Amai a Deus e ao próximo como como a ti mesmo. A Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o caminho, não tem outro. O que significa amar a Deus? Amar o Criador, aquele que provê a nossa essência, a nossa própria essência. E ao próximo como a ti mesmo, ou seja, primeiro ama a ti mesmo e depois ao próximo, assim, tanto quanto tu amas a ti. Este é o maior dos caminhos, esse é o maior atalho para que a evolução espiritual aconteça. Tudo que você faz que não é isso, não está contribuindo para o seu crescimento e para a sua evolução. Então, reflitamos
sobre quais os caminhos que estamos trilhando na nossa vida. Porque no final das contas só vai ser feita uma pergunta para você, aliás, duas. Você foi feliz? E a segunda pergunta, quantas pessoas felizes você fez? Essas duas respostas determinarão o quantum de elevação que você obteve nessa encarnação. Uau, tá esquentando, né, gente? Já tô aqui segurando as emoções. A Arielle fez uma pergunta que está ligada sobre aquele planejamento dos filhos que vêm aos pais. Esse planejamento dos filhos no plano espiritual é feito de que forma? Com quanto tempo de antecedência? Tem para ter uma ideia, para saber, para anos, tá? E, né, porque assim, a gente pensem bem, tá? Uma reencarnação é um cálculo tão complexo, né? Existem comitês, eu esqueci de falar isso, né? Mas existem departamentos inteiros estudando de como encaixar para que a pessoa possa passar pelas experiências necessárias que precisa para a sua evolução e ao mesmo tempo auxiliar os que estão à sua volta a também cumprirem sua missão. São cálculos complexos, estudos difíceis, mas esses espíritos dedicados a estes cálculos e estudos, estudam muitas vezes, né, por muito tempo. Não dá para precisar quanto tempo cada um leva, porque não tem uma regra, mas é um estudo bem complexo para que tudo aconteça. E mesmo com tanto planejamento, muitas vezes nós falhamos e erramos completamente a ideia que tínhamos para esta encarnação. Por isso é bom a gente refletir, ouvir a nossa voz interior e fazer o possível para retornar ao nosso propósito original, ou seja, o nosso plano que fizemos antes de chegar até aqui. Uma pergunta. Se esse planejamento acontece antes dessa criança encarnar, ela visita a família? Sim, né? Ela vai visitando aos poucos essa família, né? Antes mesmo da concepção acontecer. Vai visitando, vai se ambientando, né? E depois, aos pouquinhos, é feito o processo do acoplamento deste espírito já no óvulo ali, né? No desenvolvimento ali celular, né? Já se multiplicando as células, é ali que aí o espírito realmente se acopla ali e passa a residir ali na sua nova casa. Essa pergunta era minha. Agora eu vou fazer de volta do grupo. Gostaria de saber aqui, a pessoa não tem um nome aqui salvo, não deu para saber. É a última pergunta, João. A última? É a última. Recebi um ponto. Gostaria de saber se reencarnamos infinitas vezes ou se vai ter um final. Acho que eu já respondi essa, né? Tem um final, sim. Né? Quando nós atingimos um nível, né, espiritual muito elevado, aí nós vamos optar, né, se vamos voltar ou não, ou se permaneceremos onde estamos. Então, sim, né, tem um fim, tá? Pelo menos esse planeta. Depois poderemos seguir com experiências ainda em outros planetas. No Master a gente estuda sobre isso, né? Todas essas coisas, né? Mas agora no Retiro Espiritual também, do dia 16 de abril, nós vamos estudar mais sobre essas questões, aprofundando, entendendo, né, como essa energia universal e de que forma o coração, essa energia que emana do Criador, do coração do universo, auxilia através desses 7 raios, as 7 vibrações, que são as qualidades e atributos do ser humano, nós podemos fazer para auxiliar no processo de evolução e para que a gente possa ter, ao fim das contas, aproveitar ao máximo essa chance desta encarnação, tá? E vamos então aqui para as minhas palavras finais. Vimos aqui esse tema, né, tão debatido e tão difícil para nós aqui no Ocidente entender e falar sobre a reencarnação, já que a maior parte do Ocidente é cristã. Mas se você acredita ou se você não acredita, na verdade não faz muita diferença, porque cedo ou tarde você vai saber. O que faz diferença, como eu já falei aqui algumas vezes, é a forma com a qual você conduz esta vida. Não importa as vidas anteriores e nem as vidas futuras. O que importa é você ter ética, é você viver de uma forma que você se respeite, respeite os seus semelhantes, respeite a vida como um todo, olhando todos os seres humanos como pedaços da sua própria vida. Se você olhar com esse respeito ao ser humano, você vai sentir reverência aos seres humanos, pois todos os seres humanos contêm uma parcela da mesma vida do universo que você.
Ao sentir essa reverência, essa admiração pela vida de todos os seres, você será tocado, porque só reverenciar não é suficiente. Você precisa ser tocado a ponto de sentir vontade de beneficiar, de amar e de aliviar a vida das outras vidas, unindo essas vidas à sua própria vida. Se você fizer isso nesta oportunidade que você ganhou, pode ter certeza de uma coisa: não importa o que você tenha feito em vidas anteriores e nem as vidas que terá, esta vida será um ponto de luz em toda a sua trajetória neste universo. Tá certo? Então, foque no aqui e agora, em todo amor a si e ao próximo, e manifeste isso em ações. Somente boas ações anulam quaisquer karmas passados. A lei do amor está acima de qualquer lei kármica. Entregue-se ao amor a si mesmo e o amor, a manifestação de atos de amor a todos, buscando sempre a fraternidade. Aliás, não esqueça disso também nesta Páscoa, porque a Páscoa celebra o amor a si, a Deus e a todos. Coma chocolate, mas não esqueça do verdadeiro sentido da ressurreição de Jesus, tá bom? Muito obrigado por ter acompanhado esse programa e desejo a todos uma linda encarnação, uma boa noite e até a próxima quarta. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa para todos. Páscoa para todos. Muito obrigado e até a próxima quarta.